Beatriz, da Fundação Nacional do Livro Infantil. Boa tarde, eu sou Beatriz, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. A gente está aqui em mais uma atividade dos Encontros Paralelos, nos 20 anos do Salão. E hoje a gente está aqui com a Lúcia Iratsuka, autora. Obrigada, Bia, pelo convite. Imagina, é um prazer sempre aqui escutar. estamos entre amigos. Isso. É. E a gente tem um público lá do Facebook, né? Do Salão. Legal. Então a gente vai começar a ouvir a Lúcia, que é sempre um aprendizado, assim, uma troca muito boa. Bom, como a Patrícia está chegando e ela teve um problema no trânsito, para mostrar o que eu preparei para o nosso encontro sobre o caminhão, antes eu vou mostrar algumas coisas são livros para bebês do Japão, que eu tinha levado para um outro encontro. E aproveito e já mostro também, né, que tem sido também minhas referências. Então, vamos lá. Esse é uma tradução, esse não é tanto para bebê, não. É uma tradução que eu fiz, né, de Kenji Miyazawa, mas eu queria seguir um pouco adiante, por causa do... Começar por aqui. Eu achei que para nosso encontro não ia dar tempo, mas hoje, enquanto a gente espera a Patrícia, eu queria aqui introduzir uma palavra em japonês que tem a ver muito com livros ilustrados, livro-álbum. O ideograma japonês, o ideograma, como vocês estão olhando na cor, ele conceitua muito uma ideia. Então, aqui eu tenho Mihiraki, que o meu professor de Ehon, que seria o de livro ilustrado no Japão, ele falava assim, um Ehon, um livro ilustrado, você tem que dar muita importância a esse Mihiraki, que é folhear e olhar. Então, quando você abre, o que você enxerga e como você enxerga. Você tem que considerar sempre a dupla, né? Essa página dupla. Olá, a Patrícia já chegou. Eu estava só dando um tempinho, mas... Não, Patrícia, por favor. Só vou terminar de já passar essa antes de entrar, porque aí é melhor você falar e depois eu entrar, né? Mas eu ia aproveitar mostrar alguns livros ilustrados do Japão, de bebê. Só que antes eu queria falar desse Mihiraki, que tem a ver com essa ideia de abrir e olhar. E o meu professor falava que qualquer livro ilustrado era importante esse folhear, essa abertura, né? Como abrir e como você desenha ou como você planeja essa abertura, né? Você nunca vai poder considerar uma página separada da outra, porque você tem esse Mihiraki, que é o miru, olhar, e hiraki, que é o abrir, né? E aí, antes de entrar no meu livro mesmo, eu trouxe... tem livro para bebê do Japão, que é uma brincadeira, aquela brincadeira, né? Cadê você? Ou onde está? Só que esse livro foi planejado para leitura compartilhada. Então, ele é um livro como livro de arte, com capa dura, pensado muito nessa voz da mãe. Então, tem sonoridade. Aí, a outra página seria o ba, que... poderia aqui entender também como achou, ou o próprio bar mesmo, né? E o livro é todo isso. Cada hora é um animal, e onde você está, cadê você, e esse bar, quando ele abre. Então, essa repetição, mas sempre pensando nesse planejamento da abertura do livro. E esse é da Chihiro, que eu adoro, que é a Chihiro Iwasaki, que foi minha referência. Como ela também usa o vazio, esse vazio. E ela deixa sugerido, um menino preparando-se para um banho, né? Ela já é falecida, e esse seria como se fosse chap-chap no banho. Usa muita sonoridade também. Eu trouxe duas imagens dela. A forma como ela joga com o espaço, né?
bem esse silêncio e de repente ouve-se a voz da mãe, olha a imagem, ou mãe, ou mediadora, ou pai, né? Então, enquanto esperava a Patrícia, queria mostrar essas duas imagens, porque depois que a Patrícia falar, eu vou entrar no processo de criação desse outro livro. Então, como são minhas referências, acho que tem tudo a ver também. Depois eu vou trocar a imagem para aquele anterior. Tá? Então, Patrícia. Então, boa tarde. Desculpa, mas foi um caminhão enguiçado. Que não foi caminhão? Esse, mas foi outro. Não foi o caminhão. É interessante a gente ter chegado aqui vendo esse trabalho que a Lúcia apresenta dessas referências do Japão, né? Eu quando li o livro, eu vou falar então da minha leitura do Caminhão, né? Esse livro do Caminhão, que ele ficou como altamente recomendado, né, na lista desse ano, mas não é só esse livro que a Lúcia produziu, né? A Lúcia tem essa sutileza e essa delicadeza desse traço, dessa origem oriental, né? Especialmente do Japão. Então é muito interessante quando você fala desse vazio, né? Desse espaço em branco, os seus livros todos aparecem um pouco, pelo menos esses últimos, né? Isso fica muito marcado na forma como a Lúcia traz a temática, né? Eu não vou falar do livro novo, porque a gente está falando desse, né? Mas o livro novo eu até trouxe, que é do ano de 2018, que é Chão de Peixes, né? Então, Chão de Peixes, então a gente vai ver isso assim de uma forma assim poderosa mesmo, né? Como que esse espaço aí em branco, ele vai ficando... Eu como votante da Fundação, tenho um privilégio de ganhar os livros, né? E aí, quando chegou esse livro, eu fui na casa do meu filho, porque eu levei ele para ler para os meus netos, né? E o de 14 anos, que não é tão pequeno, falou assim, olha essa ilustração e presta muita atenção. E ele ficou muito atento, né? Porque é o traço muito simples, né? É esse traço dessa técnica que a Lúcia também tem usado, né? Que é como é que é o nome? Sumier. Mas a gente está falando desse espaço do respiro, esse espaço do silêncio que é habitado justamente pelo sentimento, pelo pensamento. Agora, o Caminhão foi interessante, porque o Caminhão, eu falei assim, gente, esse livro é muito às crianças. Eu até que seria bom você contar como é que foi isso, né? Que você dá um pouco, você fala um pouco no final, que era um pouco a sua experiência lá na cidade pequena, do sítio, né? Você vai contar, né? Porque, assim, é um livro que é tão próprio da criança, né? Todos nós, quando li, lembrei também da minha infância, né? Que, embora muito diferente dessa infância, a gente ia muito para Teresópolis e a gente ficava, já chegou? Já está chegando? Já está perto? Né? Aquela coisa que a criança quer que chegue, né? Aquela ansiedade de chegar, né? O tempo que ainda não sabe muito bem o tempo, né? Aí eu me lembro da gente... Mas aí a gente tinha umas referências na estrada, né? Que ia para férias, né? Aí eu disse, não, está chegando, olha lá. Aí parava no posto da preguiça, aí parava no... Então, tinha sempre quase que um ritual para chegar, né? Criança, né? Isso, era isso que eu queria... Então, assim, mexe muito com a nossa infância, né? Nesse sentido que ela vai capturar justamente essa coisa que a criança, ela pergunta, né? Mas já está chegando, aí o adulto dá uma resposta, né? Ah, então tá, dá meio que um alívio, mas depois pergunta de novo, pergunta de novo, né? É. Porque isso eu achei muito bacana. E no meio tem uma coisa do Caminhão, porque também é interessante que ela faz
os espaços em branco, mas nos espaços onde a criança está conversando com a família, com o avô, com a mãe. E o caminhão, ele tem uma estrada que abre a página inteira, né? E o caminhão, ele vai pela estrada como se estivesse indo lentamente naquela estrada. Aí já é a minha interpretação, já é a minha imaginação, que o caminhão parece que anda devagar, porque é a ansiedade da menina, né? Não, né? Eu me identifiquei talvez com a criança, né? Lá esperando o caminhão. Aí a gente vira pá no caminhão, está andando. Seria até bacana a gente mostrar para quem não conhece o livro, né? Porque assim, é muito sutil, né? E é muito bonito e muito sutil e muito assim, eu acho que é um livro que é isso que eu já falei. Eu acho que ele toca. Acho que dá para ver. Então vamos lá. Projetar também, né? Acho que é mais fácil do que eu virar. Eu não trouxe inteiro, mas o que eu queria falar sobre o processo, eu trouxe. Tá bom. Que dá também, né? Eu vou, na verdade, deixar a Patrícia aqui, eu vou passar lá para o outro lado, mas eu queria incluir uma questão para você contar para a gente. Que quando eu conheci você em São Bernardo do Campo, a gente foi visitar umas creches. E a Lúcia falou assim, mas os meus livros para criança pequena, lembra disso? Como é que foi isso, esse teu... Não é, meus livros... Depois. Eu acho tem hora que a gente não sabe muito bem a idade dos nossos livros e a gente acaba tendo algumas surpresas, né? Eu vou sentar aqui. Será que... deixa eu ver. Você consegue passar aí ou melhor aqui, né? Eu passo... acho que dá. Bom... Eu coloquei Cores do Entardecer, um capim, porque o capim tem sido uma coisa que eu vivo na cidade de São Paulo, mas eu fico encontrando um capim, uma flor de capim na rua de São Paulo, né? Então, acho que eu venho buscando mesmo essa simplicidade. Então, eu trouxe um pouco, o primeiro roteiro que eu fiz desse caminhão era diferente, mas a essência eu acho que continuou igual. Só que nesse primeiro roteiro, o título chama O Cinema e o Caminhão. Porque, na verdade, eu chamo de texto-roteiro, versões iniciais, porque eu sei que isso vai mudar. À medida que eu vou trabalhando, vai mudar. Mas eu me inspirei Eu vou dar uma lida rapidinho, né? Eu costumo fazer o roteiro assim. Como eu vou pensando muito também na cena da ilustração, eu coloquei cena de um caminhão na estrada, depois eu resolvo, mas eu sei que vai ser só desenho. Depois eu coloquei uma menina numa casa simples, olhando para o alto, algumas nuvens. Depois eu mudei tudo o desenho, mas... Mãe, será que chove? Talvez, filha. Se chover, tem cinema? Claro que tem. A mamãe continua com a sua costura. Caminhão na estrada. Outra cena. Com que roupa eu vou? Este ou aquele? E sapato? Sapato não tenho que escolher. Só o preto cabe no meu pé. O vermelho, que eu adoro, agora é da minha irmã. Ela gosta do azul, mas este está no pé da caçula. As meninas experimentando o sapato. Na verdade, eu mudei toda a ordem. Porque como começou a história na minha cabeça? No fundo, foi porque eu lembrava muito de um caminhão que chegava e a gente morava num sítio muito longe da cidade, então o cinema na cidade era longe. Mas tinha uma comunidade que ficava longe do nosso sítio, que era bem para lá da cidade até. Então era bem longe mesmo. Só que nessa comunidade chegava um caminhão e trazia o cinema de longe. E aí era uma vez por mês. Aí era estendido um lençol num rancho de Bicho da Seda. E nesse rancho era encerado no chão, com banquetas. Cabia muita gente, porque o rancho é uma coisa enorme. Bem comprido, bem alongado. Então toda a comunidade vizinha, chegava nesse lugar para aguardar o caminhão chegar e começar a projetar um filme. Eram 2 filmes.
E quando eu pergunto para minha mãe, eu falo, mãe, como é que vocês aguentavam 2 filmes, sendo que no dia seguinte tinha que trabalhar com o Bicho da Seda, que começava a comer a partir das 5 da manhã, ou tinha que acordar muito cedo. Ela falou, mas era a única magia, não era a única porque tinha livros. Mas ela falava assim, mas era o único entretenimento que chegava, né? Então, tudo bem. E a gente, como criança, eu ficava aguardando, mas eu sabia que perua rural do meu pai, se chovesse, atolava. Então, se chovesse, a gente não conseguia chegar até o caminhão. Então, na minha primeira versão que eu escrevi, hoje eu não trouxe inteiro, mas tinha uma perua rural. Só que quando eu fui tentar ilustrar e ajeitar, eu via que alguma coisa não estava indo bem. Eu sabia que eu queria contar uma parte com texto e toda a parte com desenho sem texto, que é o movimento do caminhão. Eu sabia que ia intercalar técnicas, uma parte em cor e outra não. Cor mais ou menos puxando para a terra. Só que eu sabia que alguma coisa no roteiro não estava bem. E aí, conversando com um amigo meu, a gente percebeu que, trocando ideia, que o mais importante aí era a espera. Não tinha tanta importância se era cinema ou se podia trocar por circo, como história funcionava. Como teatro também funcionava. Então eu pensei, num segundo momento, que talvez não precisasse ser tão claro como cinema. Então isso era uma memória da infância, e outro era estruturar a história, um roteiro, de uma forma mais atraente, né? Aí podemos passar para uma outra imagem. Ah, não, sou eu. Desculpe. Não é ali atrás. Aqui são algumas fotos que na minha cabeça eu tinha uma ideia de que eu queria pensar no casario colorido. Só que eu tenho uma atração muito grande por entardecer. E por esse tom meio avermelhado, que também tem a ver com cantigas que a minha avó ensinava, né, que tem muito a ver com entardecer e tal. E com uma certa, não é solidão, mas com uma certa solitude. Tá vendo aquela igrejinha, uma capelinha, eu não sei o que é, mas que eu tirei de longe, mas eu fiz um recorte. Eu gosto dessa coisa meio isolada e dar um enfoque em alguma coisa. Então foi um pouco o que eu quis fazer com o caminhão. O que eu pensei, deixa eu ver. Aí fui fazendo alguns estudos. Esse do lado esquerdo é em papel craft e o de cá em papel papel mitentes, que eu usei o verso, é um papel aquarela, aliás, papel canson. Eu até gosto daquela primeira, mas eu achei que poderia ficar um contraste muito grande do rústico com a cena familiar, que era mais delicada. Então, eu acabei optando por essa imagem. Só que eu queria dar um destaque no caminhão. O fato de eu ter colocado azul, tecnicamente, é porque é a cor que mais se destaca num amarelo. Tecnicamente, mas afetivamente, meu avô vivia pintando os armários, banquetas de azul. Ele tinha até uma casinha, que era porque no sítio, casinha era fora da casa principal, né? E ele pintou a casinha de azul. Enquanto os banheiros de outros dos vizinhos eram um buraco no chão, o nosso, ele esculpiu um cavalinho, também azul. Então, acho que tem a ver um pouco com isso. Fora que o azul é a cor do imaginário, né, na simbologia. Então, e aí, quando eu fui desenhar a cena familiar, aqui eu já estou pensando muito no detalhe, por conta do que eu quero enfocar. A cena onde elas estão trocando de roupa e principalmente o sapato, né? Então era uma ideia de não falar explicando a relação familiar, mas que apareça através dos atos das personagens. Então,
É muito que acontecia de passar para o irmão mais novo, sapato, que ainda dá para usar, né? E pensando como cena, então por isso que eu me sinto como alguém dirigindo aí tem a ver com dirigir o caminhão, mas dirigir um cinema ou aí dentro um livro, que eu acho que quem faz livro ilustrado é como se dirigisse cinema sem precisar do cameraman, sem precisar dos atores. Você mesmo pode pensar né? E ser o diretor. Brincar de direção. Né? E aí eu resolvi começar marcando deixar bem claro que eles estavam esperando alguma coisa. Então eles marcando no calendário, né? Pai, falta muito? Falta pouco. Quanto falta? Aí eu já coloquei na terceira pessoa, em vez de contar na primeira. Marina e as irmãs contam algumas luas e alguns sóis, até o dia da chegada do caminhão. E aí vem a cena seguinte e eu pensava realmente, aí eu mantive de paisagens diferentes, né? De cada lugar ou do que está na minha memória, mas cena de praia, cena de cidade. Mãe, falta muito? Mais alguns dias. O caminhão vem mesmo? No texto, no livro tem um pouquinho mais de texto, mas eu deixei só alguns trechos, porque aqui a ideia também que apareçam hábitos, ou já que é na roça, né? Estendendo roupas, mas sem ter que explicar o desenho, né? E deixa eu ver o que mais. Eu decidi que não iria colocar muitas cores, como azul, verde, nas casas, para não fazer muito ruído e o caminhão se destacar. Então, um jeito foi as casas do fundo é como se respirassem a cor da terra ou desse tom do papel mesmo. No primeiro desenho que eu fiz, tinha muito mais coisas acontecendo, gente, mas aí começou a encher demais, eu tirei um pouco, para deixar também esse vazio, né? E aí uma coisa que eu tirei também do início é a palavra cinema, para deixar em dúvida de que poderia ser esse caminhão. E a palavra história também, ele não aparece ainda, porque aí as crianças, nessas experiências que eu tive, eles falam assim, caminhão de água. Falaram, é o pai que estava... Mas pai está lá na frente, então não é o pai, mas pode ser visita, né? Pode ser trazendo alguma encomenda também. Né? É o que eu pensei. No começo, né? No começo que eu pensei que era uma encomenda que estava chegando. Então, hoje falaram comida, presente. Mas eu coloco também algumas lembranças da minha infância, a minha avó escolhendo feijão. A comida simples de roça, que é berinjela, acho que eu devo ter colocado aí batata, cebola, né? A porteira ali atrás, a mesa de madeira. E comecei a buscar mais sonoridade também. Marina sabe que o caminhão passa por muitos lugares, caminho de serra, caminho de terra, caminho de pedra e outros caminhos. Será por isso que se chama caminhão? Vem carregando caminhos? Ou será o caminhão que carrega o caminho que carrega o caminhão? Isso é uma coisa que quem escreve, na medida que você vai trabalhando a sonoridade, vão surgindo, né, Edna? Que a Edna escreve também, escreve poesia. E também muito típico da criança, que fica querendo associar, né? Ou então assim, mas o que é um caminhão, né? Um caminho grande, né? Ou então caminhão, assim, né? Começa a pensar um pouco as palavras, né? Então acho que ali você fez esse jogo também, que eu achei que era um jogo parecido pela palavra, né? Que é uma coisa que a gente brinca, que isso faz parte, né? Desse jogo. E aí aqui eu já peguei fábricas
da região do Ipiranga, Moca, peguei umas fotos. Eu moro perto da região do Ipiranga, lá em São Paulo, e lá tem muitas fábricas antigas. E esses formatos, assim, como aquele de telhado azul, são formatos que eu vi. Muitas vezes eu acho que é importante fazer uma pesquisa, porque a nossa imaginação às vezes não alcança algumas formas, né? Então, quanto mais olhar, eu acho que a gente encontra também algumas soluções. Aqui o caminhão, eu pensei também não ficar sempre no mesmo plano, então plano distante, alternar um pouco para não cansar e variar, sempre ter uma variação, né? Deixa eu ver. Aqui outra vez aquela palavra que eu estava explicando, mihiraki, né? Então era muito importante, como a cena das meninas, eu jogava com o texto. Outra coisa que às vezes a gente esquece, mas quando a gente faz um boneco, percebe que como esse meio interfere, a costura, né? Come uma parte e ele faz parte também, então a gente tem que integrar tudo isso. E aqui do PowerPoint, acho que eu trouxe até aqui, mas queria mostrar mais algumas cenas, o que eu pensei ao... Deixa eu ver, acho que posso deixar. Tá muito barulho, né? Tá muito barulho. Aqui ainda a mesma cor. Aqui dá pra ver que o avô também está se preparando, né? Mas tem uma outra... aqui o entardecer. Mas tem uma hora que aqui... Tá de noite, né? Eu queria mudar um pouquinho a palheta, não ficar só no laranja, porque como o caminhão vai movimentando, então além de ser noite, também para mudar a cor. O bom desse papel é que ele tem tonalidades diferentes. Então eu encontrei um mais para o marrom, não foge do tom terra. E aí esses detalhes, eu acho que no fim, a gente, na hora que está desenhando, vai colocando. Aqui a cena da chuva, porque o que acontecia? Eu comentei que a perua do meu pai atolava. Na primeira versão tinha uma perua e eu tive que tirar. Porque assim, o que foi na vida real é uma coisa. Na hora que a gente põe livro, tem que pensar, tem que sair, tem que distanciar um pouquinho em alguns momentos, porque senão a gente se perde na estrutura. Começou dois carros numa mesma história, numa história tão curta que é livro ilustrado, né, que tudo tem que acontecer em 32, 40 páginas, ou 50, 56, enfim. Não cabiam dois carros, né? E eu pensei, nossa, peraí, essa história é do caminhão e da família que espera. A perua rural, acho que vai ficar para outra história. Eu tirei a perua rural e a chuva veio parar aqui, como o ponto de virada de... E agora? Ele chega ou não chega com chuva? Chega ou não chega, né? Porque a menina já estava preocupada no início se com chuva já chegava, né? Aqui eu já mudei a paleta também, uma cor mais para acinzentado, né? Azulado. Para dar um contraste também. E aqui, o sapatinho que elas estavam cuidando tanto, agora vira mancha na lama, mas tudo bem também, porque vamos ver se o caminhão chegou, né? E aqui é o momento em que o caminhão sai fora daquele papel, daquela narrativa que acontece paralelamente, para entrar no cotidiano da família. Então já entra no branco, né? E quando chega aqui, as crianças já imaginam que ou é circo, ou é alguma magia, ou é alguma coisa mágica que pode estar acontecendo, né? Tem uma dica aqui de uma abertura de uma cortina. O caminhão chegou carregado de histórias. Tem uma luz aqui. Aí tá agora as meninas olhando para dentro do caminhão, né? E ao
finalizo com histórias de outros lugares. Então ele, na verdade, fica em aberto, o final. Se é cinema, ou se é teatro de sombra, ou se é... Hoje as crianças, algumas falaram teatro de marionete, né? Fica por conta da imaginação do autor. Tem mais uma imagem que eu trouxe, que é um haikai, pelo seguinte, para fechar, é um haikai do século XVII, de Teiji. Ao ouvir o nome, olho para ela outra vez, a flor de capim. Explicar poema é meio estranho, mas eu vou dar uma explicação, porque haikai, não sei se todos têm familiaridade, mas esse poema, eu pensei, a relação de livro ilustrado podia ser algo assim. Você olha a imagem, vamos supor, capim. Você olha, de repente não deu muita importância, olhou, mas quando ouvir o nome, olha de novo, com uma outra importância, com outro significado. Então eu trouxe esse haikai um pouco pensando nisso também. Essa relação de livro-imagem podia ser algo assim. Você olha imagem, depois lê o texto, aí você olha de novo, porque tem um outro significado. E também porque o haikai, ele é muito aberto. Ele não fecha uma ideia, porque a vontade, muitas vezes, de falar para a criança olha, então, esse livro quer dizer sobre isso, aquilo e tal. No haikai, ele é aberto e cada um sente como... Você joga uma imagem e... Então, os meus livros, eu acho que tem muito a ver com essa forma do haikai. Eu busco a simplicidade. O haikai não é síntese, segundo os estudiosos do haikai, os teóricos também. O professor Masao Goga, que é também um dos mestres que introduziu o haikai oriental, ele fala, diz o necessário. Diz o necessário, mas não é uma síntese. Ele não vai dar uma ideia filosófica, ou ele não está passando uma mensagem filosófica. Ele diz aquilo e o leitor é que também vai, a partir daquela imagem, imaginar ou, enfim, sentir, né? Bom, podemos ir para a pergunta, ou Patrícia, que talvez queira falar alguma coisa? Não, eu acho que você já falou, né? Eu acho que tem essa coisa que vai nos colocando na história. Eu acho assim, é uma história, não sei agora quando você leu para as crianças, né? Mas é uma história que coloca a gente dentro dela, né? Eu acho que essa, de uma forma aberta, mas muito... Eu acho que ela nos coloca, ela nos arrebata. A gente fica numa curiosidade danada para chegar, né? Até o último momento a gente ainda fica na dúvida do que é, né? Do que é que trazia esse caminhão, né? Porque ele trazia história, podia até ser livro, podia ser, né? Então é interessante essa questão de deixar em aberto, porque também a gente pode imaginar o que a gente quiser, né? Do que a gente gostaria que estivesse trazendo, né? Eu acho que isso é muito, muito importante também, a gente colocar para as crianças isso, que a gente pode continuar, né? Eles devolvem e falam umas coisas que você nem pensou. Água, eu não pensei que uma criança falaria água. Eu acho que pode ter associado ao azul, né? Ou talvez o lugar que a pessoa veio faltou água também, né? Pode ser tudo, exatamente, né? Pode ser tudo. Hoje, então, que a gente... A única coisa que chega para o correio hoje... É alguma coisa que a gente compra na internet, né? Já repararam? Ou então a conta, né? Ou conta. Então é engraçado, né? Porque as crianças não sabem. O correio hoje, né? O correio é uma coisa rara, né? Então, eu me lembro, assim, meus netos, até pouco tempo, assim, quando vi chegar uma carta pelo correio, eu falei assim, mas isso chega pelo correio? Tipo assim, sempre, né? É uma coisa que não chega mais, isso não vem pelo correio. Isso vem porque hoje, dia que tem televisão, mensagem, cinema chega pelo correio, não, vem pelo caminhão, né? Mas, agora no caminhão, né? O que chega no caminhão, né? Eu tenho a impressão de que as crianças são atraídas por o que é semelhante, mas também por o que é muito diferente também deles, né? De semelhante, eu acho que é a espera.
Porque não há criança que não tenha esperado por alguma coisa, né? E diferente talvez é essa coisa de alguma coisa você tem que chegar até o caminhão, mas depende do lugar também, né? Depende do lugar, ainda existe essa coisa que você tem que esperar para chegar ou tem que ir longe para poder ver, né? Bom, fica aberto, vamos abrir aqui. Uma pergunta? Para os pequenos? Na verdade, eu tenho alguns que eu estou pensando assim, esse eu estou querendo fazer para os pequenininhos, bem pequenininhos mesmo. Mas olha só como é um desafio, né? Só agora que eu estou começando a sentir mais preparado para fazer para os pequenininhos. Apesar de que eu Lia e Nico, quando eu fiz, eu sabia que eu estava querendo fazer para as crianças pequenas. Eu sei que tem muitos artistas que vão falar, não, eu faço um pouco sem idade. Não é que eu seja diferente também. Em algum momento, às vezes, eu não penso tanto. Mas tem um momento que você vai fazer algumas escolhas, né? Uma coisa é também escolha de editora. Se você está publicando literatura infanto-juvenil, você vai pensar, esse é um livro ilustrado que vai, de repente, você vai divulgar para os adultos. Tem alguns que eu não queria excluir a criança. O Chão de Peixes pode até ser livro para presente para adulto ou para criança pequena também. Tem uma que eu quase tirei, um poema, que é o da Concha, que fala que é paisagem. Que fala... Vê? Só para poder ilustrar a ideia, que eu achei que, será que esse é um pouco mais adulto e eu deixo as crianças de fora, que é... uma paisagem. Paisagem. Entre vales e montanhas, uma caverna que guarda riso dos pescadores, os ossos dos peixes e as águas que passam. Mas depois eu pensei que tudo bem que tenha um ou outro, e eles não precisam entender tudo, mas tem uma outra coisa que eu pensei. A criança vai ver essa concha e vai ver mais ou menos o que me tocou, que ele tem uma montanha, né, na paisagem da concha. Tem uma caverna. A criança faz essa brincadeira. Então eu falei, não, a criança entende de um jeito, o adulto pode pensar outra coisa, né? Então, de alguma forma, em algum momento, eu estou pensando na criança. Agora, a recepção, por exemplo, eu tive uma surpresa com A Visita, porque eu pensei eu me li um livro sem palavras, mas a minha surpresa foi que muitas mães com crianças de 2 anos falaram, eu dei esse livro pro meu filho, ele adorou, ficava perguntando. Então eu falei, olha, alguns livros atingiram crianças menores do que eu tinha imaginado. Aí eu comecei a repensar e muitas vezes a gente, quando cria, também nunca dá para saber muito bem. Conforme os seus livros, você vai ouvindo comentários, aí você começa a pensar, agora talvez... Mas sempre é uma surpresa também, né? Eu acho que a Bia fez essa pergunta mais para provocação, né? Porque essa é uma questão muito importante para quem lida com criança, né? Porque algumas editoras insistem em colocar faixa etária para os livros. Sim. Né? Então, eu acho que é um pouco uma provocação aí da Bia, porque a gente sabe que tem certos livros, especialmente, tem até uma frase do trabalho da Bia, da dissertação, que ele fala, a arte é antifaixa etária, né? De um entrevistado. A arte não tem faixa etária. Cada um vai poder entender do jeito que conseguir. E outra coisa também, que eu achei muito, também foi lá do trabalho da Bia, e você acabou de falar aqui, que a gente não precisa entender tudo de uma vez, né? Nem nós, adultos, entendemos tudo. Quando você está diante de um poema, quando você está diante de um texto literário, a compreensão cognitiva não é
o principal no sentido mais estrito senso. Às vezes né? sensorial. Às vezes aquela você para, aquilo ali te toca, depois você continua, né? Então você vai entender uma parte, né? Você não vai entender tudo de uma vez. E a criança também é igual, né? Ela vai entender do jeito dela. Ela vai criar onde tem espaço, né? Eu acho, né? E a gente tem muita coisa da ditatização, né? Eu acho que esse pecado original da literatura infantil, às vezes ele persiste até na nossa mediação, né? Que a gente acha, não, olha, isso aqui, né? A gente tem que explicar, ou a gente tem que, né, que dar chaves para a leitura, né? Quando a criança vai ter suas próprias formas de entrada, né? E tem livros que tem mais, dá mais oportunidade, eles dão mais chance das crianças entrarem, outros são mais fechados, querem chegar a um determinado ponto, né? O haikai, como você traz aí, é fantástico, né? Uma coisa totalmente aberta, e aí você vai falar, dependendo, até mesmo você, né, do seu estado de espírito, você vai estar no momento, você vai pensar de um jeito, no outro você vai pensar do outro, não é nem, né? Porque aquilo ali te toca de forma diferente, né? Eu acho que a gente acha que criança é diferente disso, né? Eu acho que talvez, quando eu vejo alguns textos que vêm para ilustrar, às vezes parece que tenta explicar demais, né? Né? Tenta colocar muita explicação. Então, eu acho que escrever para criança realmente não é fácil, porque vejo texto de escritor, vamos dizer, escritor para livro adulto é meio estranho falar, mas quem atua na área de literatura adulta, às vezes vai fazer para criança, vem com uma ideia já preconcebida, começa por um monte de explicações, o que até pode começar como um livro de adulto em alguns momentos, né? Quanto tempo nós temos que eu vou só... Temos um tempinho. Uns 5 minutinhos. Tem alguma pergunta mais? Tem eu estava fazendo fiz uma tradução há muito tempo atrás de um clássico japonês que chama Kenji Miyazawa, e outro dia recuperei o conto, e aí é um conto que poderia estar num conto de adulto, como poderia estar ilustrado, e uma hora eu acho que talvez faça uma coletânea. E ele começa assim são 2 caranguejinhos que estão descobrindo o mundo. Na água ali, eles ficam olhando o que eles estão vendo ali na água, numa água de vale. E começa assim, só uma pequena introdução de que eles estão dentro da água, num vale, é maio, e 2 caranguejinhos, eles são irmãos e estão confabulando. Começa assim, Clambon riu, Clambon gargalhou, Clambon clap clap gargalhou. Passa mais um tempinho, eles estão lá olhando, tem uma hora que vem folha de sakura, tem uma hora que vem um peixinho, aí de repente eles falam assim, Clambon morreu. O outro fala, Clambon acabou morrendo. Aí o outro pergunta, mas por que Clambon morreu? O outro fala, não sei. Aí vem um peixinho de novo, só que esse Clambon, você vai para traduzir, você vai procurar no dicionário, é uma palavra que não existe, ele inventou. Então não há como traduzir. Então eu deixei Clambon, mas ele traz essa sonoridade, essa palavra, totalmente desconhecida para nós, para os japoneses também, mesmo escrito em japonês, para criar uma mesma sensação que esses pequenos seres estão tendo ali, né? Eles estão observando a vida e a morte. E provavelmente eles sabem o que é, ou pode não saber, mas até o final os leitores ficam sem saber o que é esse Clambon. Então ele tem essa... mas ao mesmo tempo, dá para entender a sensação, você entra na mesma vibração desses pequenos seres que estão descobrindo uma hora a vida, aí esse peixinho, que tem uma hora que ele fala, o que esse peixinho está fazendo? Aí o outro fala assim, não é coisa boa, ele está caçando. Só que aí entra um pássaro e também pega o peixinho, então é tudo assim. Mas tem uma hora que vem uma coisa linda, esse contraste e essa sensação de que não dá para saber tudo da vida, uma coisa assim. Então pode ser para criança pequena também, né? Por causa da sonoridade e tal. Enfim,
Eu sou bem fascinada por trabalhar para criança pequena e aí tentar buscar na simplicidade o que tem de literário, pelo som, pela arte mesmo, né? Como dá para, sem perder o timing, porque às vezes as crianças também, se você vai enrolando demais, então você tem que ter um time para contar, né? Eu acho que no Caminhão você conseguiu isso, porque os textos são bem curtos, né? E eles, ao mesmo tempo, têm essa sonoridade que você coloca muito nessa pergunta. Mas quando é que vem? Quando né? vem, né? Quando vem? Né? Você vai repetindo, né? Falta pouco, né? Tem uns pequenos conflitos, se pode ser que não chegue, né? O caminhão vem mesmo, né? Então, aquelas pequenas frases, mas que são, né? Claro, deve estar na estrada, né? O adulto responde, né? E aí, eu acho que essas frases curtas dão o ritmo, né? E são muito precisas. Eu acho que por isso que é difícil, viu, Lúcia? Mas eu tô praticando para fazer pros... Entre aspas, pequenininho, mas pode ter outra surpresa, né? Nunca se sabe. Que aquele que eu mostrei da Chihiro, hoje é considerado um clássico e todo mundo tem na biblioteca como livro de arte, né? Então, bom, eu acho que tem uma outra mesa, né? Tem a Rosinha. Eu vou agradecer aqui aos amigos, o pessoal que veio prestigiar. Eu agradeço muito. Obrigada. Claro. Boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui ouvindo a Lúcia, te ouvindo, Patrícia. Meu nome é Cíntia, eu sou professora de língua portuguesa e eu tive uma experiência linda com a Chão de Peixes, com as crianças. Tive uma experiência mais linda ainda com o Caminhão. E eu estava comentando com a Lúcia, é muito difícil trabalhar com poesia, né? A criança tem aquela experiência escolar que aprisiona a rima, aquela coisa que empobrece, e ela se acha incapaz de fazer e de entender a poesia. E as crianças da Leitura Arte amaram as poesias do Chão de Peixes, porque se sentiram realmente num ambiente mágico, não é? E o Caminhão, aconteceu uma coisa muito linda. Houve um deslocamento do leitor, porque as nossas crianças entraram no caminhão depois da história, desenharam caminhõezinhos, onde eles estavam dentro, junto, e eles resolveram partir, entendeu? Porque aquele caminhão, ele traria uma coisa boa, isso era certo. Ninguém fica com há um passado ali, já implícito, de que aquilo que vai chegar é bom, não é? O que eles não... é bom. E um dos meninos disse assim, vamos entrar para acelerar o caminhão, não é? E agora eles estão produzindo os textos e os caminhões para continuar estão passando em outras cidadezinhas. Então gerou uma fantasia, uma continuação maravilhosa. Porque nem todo texto faz isso, né? A maioria fecha. E o dela abriu. Então eu quero te agradecer, Lúcia. E te agradecer e te parabenizar. Porque é muito difícil, nos meus 35 anos de trabalho com criança, de ver esse momento. E foi muito lindo, tá? Parabéns mesmo, de verdade, de verdade. Obrigada, Patrícia. Obrigada. Muito obrigada, Lúcia. Lúcia e Patrícia, ótimo. E que a gente continue tendo essas obras maravilhosas, né? Amplie o olhar.